Fala, nação rubro-negra. O vídeo de hoje traz uma notícia quente dos bastidores do Flamengo que pode mexer com o futuro do time e com o coração do torcedor. O atacante Pedro, artilheiro e referência técnica do elenco rubro-negro, entrou na mira de dois clubes italianos de peso, Roma e Lazio. As sondagens já chegaram aos representantes do jogador e também ao Flamengo, que agora avalia com muita cautela os cenários possíveis diante da possibilidade de perder um de seus maiores ativos no mercado internacional. Pedro, que já tem uma breve passagem pela Europa no currículo, mais precisamente pela Fiorentina, voltou ao radar do futebol italiano após temporadas de altíssimo nível com a camisa do Flamengo. Suas atuações na Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, além das convocações para a seleção brasileira, colocaram o nome do camisa 9 em destaque entre olheiros e dirigentes europeus. De acordo com fontes próximas ao jogador, tanto Roma quanto Lazio manifestaram interesse real e iniciaram conversas preliminares com os agentes de Pedro. Ainda não há proposta formal, mas o Flamengo já foi alertado. A sondagem tem como foco o meio do ano ou o fim de 2025, dependendo das janelas de mercado e do desempenho esportivo do jogador no restante da temporada. Por que Pedro está sendo cobiçado agora? Pedro é um jogador raro no futebol mundial, centroavante clássico, com presença diária na área, mas também com inteligência tática, capacidade de associação, ótimo jogo aéreo e precisão na finalização. Na Série A, onde o jogo costuma ser mais cadenciado e técnico, esse tipo de jogador é muito valorizado. O próprio estilo da Roma e da Lazio, que costumam atuar com um centroavante fixo e construir jogadas pelas laterais e pelo meio com aproximações rápidas, se encaixa com o que Pedro entrega. Além disso, Pedro está no auge físico e técnico da carreira. Com 27 anos, acumula títulos, experiência em jogos decisivos e uma média de gols por minuto jogado bastante expressiva. No Flamengo, ele se consolidou como um dos grandes nomes do elenco e já escreveu seu nome na história recente do clube com atuações memoráveis. Isso faz com que ele seja visto não apenas como reforço técnico, mas também como investimento seguro no médio prazo. A multa rescisória e os valores envolvidos. O contrato de Pedro com o Flamengo prevê uma multa rescisória para clubes do exterior na casa dos 60 milhões de euros, o que dá, atualmente, algo em torno de 360 milhões de reais. Esse valor, claro, é o teto máximo para quem quiser levá-lo sem negociação. Mas sabemos que, na prática, os clubes negociam por valores abaixo disso. Fontes do mercado acreditam que uma proposta entre 25 e 30 milhões de euros, R$ 150 a 180 milhões, já seria suficiente para abrir conversas mais sérias com a diretoria rubro-negra. Esses valores colocariam Pedro entre as maiores vendas da história do futebol brasileiro, ao lado de nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo, Lucas Paquetá, João Gomes e outros atletas negociados por cifras milionárias. Para o Flamengo, seria uma venda extremamente relevante, mas também muito delicada, já que se trata de um jogador titular absoluto e com papel decisivo nas competições que o clube disputa em 2025. O que pensa a diretoria do Flamengo? Nos bastidores da Gávea, o sentimento é de cautela. A diretoria entende que Pedro é um dos jogadores mais valiosos do elenco, não só em termos técnicos, mas também como ativo financeiro. Ele é uma das grandes apostas do clube para faturar alto em uma eventual negociação futura, e ao mesmo tempo é peça central no planejamento esportivo para a temporada. O Flamengo não está desesperado por dinheiro, muito pelo contrário. O clube vive uma das fases mais sólidas financeiramente de sua história. Portanto, não há pressão interna para vender Pedro agora, o que significa que qualquer negociação dependerá diretamente do valor oferecido e do momento em que ela acontecer. Vender o camisa 9 no meio da temporada, por exemplo, só será considerado se for por uma oferta irrecusável e se houver tempo hábil para buscar uma reposição de alto nível. Impacto esportivo. Quem substituiria Pedro? E aí entra uma das principais preocupações. Quem pode substituir Pedro em caso de venda? O mercado sul-americano não oferece muitas opções com características semelhantes às dele. Jogadores como Germancano, Caleri e outros nomes de destaque no continente já estão vinculados a grandes clubes e não sairiam facilmente. Já os jovens talentos europeus ainda são apostas e não trariam o mesmo peso de imediato. O Flamengo, caso opte por vender, teria que agir com velocidade e precisão para buscar um novo nome capaz de assumir a camisa 9 com protagonismo. Isso envolve, além do investimento, um trabalho de inteligência de mercado para encontrar um perfil compatível, seja no Brasil, na América do Sul ou até mesmo no leste europeu, onde ainda existem bons negócios a serem feitos. Brasileiro Pedro e a seleção brasileira, influência na decisão?
Outro ponto que pode influenciar os próximos passos do jogador é sua relação com a seleção. Pedro ainda sonha em disputar uma Copa do Mundo com o Brasil e sabe que estar atuando na Europa, em uma liga competitiva como a italiana, pode aumentar suas chances de figurar com mais frequência nas convocações. Por outro lado, ele também sabe que, no Flamengo, tem espaço, estrutura e visibilidade suficientes para seguir no radar da CBF, especialmente se mantiver o nível atual de desempenho. É uma decisão que vai além do dinheiro, envolve carreira, ambição, estabilidade e legado. E o que pensa a torcida? Como era de se esperar, a torcida do Flamengo está dividida. Uma parte acredita que, se vier uma oferta acima de 25 milhões de euros, o clube deve negociar e aproveitar o bom momento de mercado. Outra parte, no entanto, defende que Pedro deve continuar até o fim da temporada, ou até mesmo cumprir o contrato, para seguir ajudando o clube nas disputas por títulos. A saída de Pedro, se confirmada, seria uma perda considerável para o Flamengo. E o timing dessa possível negociação pode ser crucial. Vender em meio a Libertadores, por exemplo, poderia gerar reações negativas e até prejudicar o ambiente no elenco. Já uma venda planejada, ao final da temporada, poderia permitir uma transição mais tranquila. Os dois clubes italianos citados como interessados, Roma e Lazio, vivem momentos distintos, mas compartilham o mesmo desejo: ter um centroavante de alto nível técnico e com experiência em jogos grandes. Pedro, por tudo que representa no futebol sul-americano, é considerado uma oportunidade de mercado. Na Roma, após a saída de Tammy Abraham e a oscilação de Belotti, o time tem buscado opções mais seguras para a camisa 9. A comissão técnica entende que é preciso ter um atacante mais completo, com capacidade de prender zagueiros, mas também de se associar ao meio-campo, algo que Pedro faz com naturalidade. A presença de Daniele de Rossi como técnico, com ideias modernas e ofensivas, pode facilitar a adaptação de Pedro à proposta de jogo romanista. Já a Lazio, após perder peças importantes no ataque nas últimas temporadas, vê em Pedro um nome capaz de recolocar o time entre os protagonistas da Série A. A experiência do camisa 9 em competições continentais agrada a direção do clube, que planeja voltar com força à Liga Europa e tentar beliscar uma vaga na Champions League. Em ambos os casos, as sondagens foram feitas com discrição, através de intermediários. O objetivo é avaliar o interesse do jogador, as condições impostas pelo Flamengo e o momento certo para apresentar uma oferta. Por ora, as conversas ainda estão em estágio inicial, mas a expectativa é que algo mais concreto aconteça até a próxima janela de verão europeia. Trajetória de Pedro e valorização de mercado. Pedro chegou ao Flamengo em 2020, inicialmente por empréstimo da Fiorentina, e logo se destacou pela capacidade de finalização, leitura tática e entrega ofensiva. Foi contratado em definitivo por cerca de 14 milhões de euros, um investimento pesado que o clube fez com foco no médio e longo prazo. Desde então, ele se tornou um dos principais nomes do elenco rubro-negro, dividindo o protagonismo com Gabigol e outros medalhões. O Flamengo apostou no projeto esportivo de longo prazo, e a valorização de Pedro no mercado internacional é o reflexo disso. Seus números são consistentes, média superior a 20 gols por temporada, participações em momentos decisivos e papel determinante em títulos recentes. Esse desempenho atraiu o olhar do mercado europeu, que agora enxerga o camisa 9 como um reforço pronto. Além disso, Pedro tem perfil de atleta vendável, disciplinado, midiático, técnico e com histórico de lesões controlado. Seu nome é visto com bons olhos tanto pela parte esportiva quanto pelo departamento de marketing de clubes europeus, algo que também pesa no momento de decidir entre dois ou mais concorrentes. Posicionamento do jogador. Fontes ligadas ao staff de Pedro indicam que o jogador não forçará sua saída do Flamengo, mas está aberto a conversar sobre um novo desafio, especialmente se for para uma liga relevante como a Série A. Pedro reconhece o tamanho do Flamengo, sua importância dentro do elenco e o carinho da torcida, mas também entende que, aos 27 anos, o momento para tentar uma volta à Europa pode não se repetir no futuro. Ele deseja que qualquer movimentação aconteça com transparência e em comum acordo com o clube. Pedro também valoriza o projeto esportivo e a estabilidade oferecida pelo Flamengo, o que significa que não sairá por qualquer oferta, apenas se for algo realmente significativo em todos os sentidos, esportivo, financeiro e pessoal. O Flamengo está pronto para negociar? A resposta, hoje, é sim, mas sob condições muito específicas. A diretoria do Flamengo sabe que Pedro é um dos principais ativos do clube, portanto, está atenta a todas as possibilidades que envolvam o jogador. O clube não pretende perder o camisa 9 no meio da temporada,
especialmente em caso de avanço na Libertadores ou na disputa direta do Brasileirão. Por outro lado, se surgir uma proposta dentro da casa dos 30 milhões de euros, com pagamento facilitado e em tempo hábil para reposição, o Flamengo está disposto a escutar. A venda de Pedro poderia financiar outros reforços e abrir espaço para ajustes no elenco, além de representar um bom retorno financeiro pelo investimento feito no passado. Quem pode chegar caso Pedro saia? Já há movimentações internas do departamento de futebol do Flamengo em busca de alternativas para a posição de centroavante. Nomes como Diego Costa, Lucas Alario, José Manuel Lopes, do Palmeiras, Agustín Álvares, do Sassuolo, e até jovens promissores da Argentina e do Uruguai vêm sendo analisados. No entanto, a reposição de Pedro não é simples. O jogador reúne qualidades técnicas e táticas raras, e sua adaptação à pressão da camisa rubro-negra é um diferencial. Por isso, o clube busca um nome que não apenas entregue números, mas que tenha perfil de liderança e capacidade de decisão em momentos cruciais. Olho no mercado. Outros interessados podem surgir. Roma e Lazio abriram a janela de sondagens, mas não são os únicos. Clubes da Inglaterra, como West Ham e Aston Villa, já monitoraram Pedro em janelas passadas, e times da Espanha e da Alemanha também acompanham o atacante. Com o Flamengo em evidência nas competições sul-americanas e Pedro se destacando, é natural que outras propostas cheguem. O clube carioca, portanto, manterá postura firme, não fará leilão, mas também não aceitará valores abaixo do que considera justo. O que diz a imprensa internacional? Jornais italianos como Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport já destacaram o nome de Pedro em matérias recentes, apontando como o centroavante brasileiro que pode ser a nova referência da Série A. A imprensa europeia reconhece que o Flamengo é um clube estruturado e que não vende barato, o que aumenta o prestígio do atleta e do clube no cenário internacional. O nome de Pedro é tratado com seriedade. Diferente de rumores genéricos, essas sondagens contam com validação de fontes do futebol europeu, o que indica que a movimentação é real e pode evoluir rapidamente a partir de agosto, quando reabra a janela europeia. E você, torcedor? Venderia o Pedro agora ou seguraria até o fim do ano? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Você acha que o Flamengo deve aceitar uma boa proposta ou manter Pedro como referência do ataque? Vale mais manter o projeto esportivo ou aproveitar o momento de valorização? A gente quer saber o que pensa a nação rubro-negra. E não se esquece, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Nos vemos no próximo conteúdo. Saudações rubro-negras.